Lilo & Stitch Live Action não é igual à animação. O novo filme tem várias adaptações que diferenciam ele da versão original em 2D. Mas será que dessa vez a Disney acertou ou não? Afinal, Lilo & Stitch vale o teu ingresso? É isso que eu te conto nesse vídeo. Então pega a sua camisa praiana e vamos analisar Lilo & Stitch Live Action sem e com spoiler. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal. É um prazer te ter por aqui, cara. E pra dar aquela força, já faz todas aquelas baboseiras de YouTube, que é se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, que ajuda e é muito importante, além de hypar o vídeo, que também ajuda bastante a esta geringonça rodar, beleza? Mas afinal, galera, será que a Disney dessa vez acertou? Será que dessa vez a gente teve um live action à altura do filme original em 2D? Bom, vou te contar tudo isso agora, mas primeiro eu vou falar sem spoiler pra galera que ainda não assistiu. Provavelmente tem muita gente ainda que ainda não assistiu, então pra vocês que não querem tomar spoiler, a gente vai falar sem spoiler. E aí sim, pra aquelas pessoas que não estão nem aí pra spoiler, a gente vai conversar com spoiler. Mas fica tranquilo que eu vou avisar quando for com spoiler, ok? Galera, eu queria começar essa crítica falando dos personagens. Os personagens desse filme, que cara, pra mim no modo geral, no contexto geral, todos os personagens aqui estão muito bem caracterizados, além de estarem muito fiéis à animação 2D, pô. Que é isso? A Disney aqui fez um trabalho impecável. Todos eles aqui estão praticamente tirados da animação 2D. E especialmente a Nani e a Lilo, que as duas estão muito idênticas, tanto em essência, em atitudes de personagem. Porra, galera, nada tira da minha cabeça que a Lilo, lá do desenho, foi inspirada na Maya Killough. Pra mim, a Disney fez um milagre e achou a Maya Killough, que é uma menina idêntica a Lilo da animação 2D, que colocaram ela aqui nesse filme, cara. É muito idêntico. Você olha pra Maya Killough, vê ela interpretando a Lilo e você fala: essa é a Lilo. Essa é a Lilo. E a Sidney, que interpreta a Nani, também tá fazendo uma atuação muito boa aqui. E olha, tem muita coisa pra falar sobre a Nani, porque a Nani desse filme ficou melhor do que a animação 2D. Sim, acredite se quiser ou não. Aqui eles desenvolvem mais a Nani e essa relação que ela tem com a Lilo e também da sobrecarga que ela tem, porque pensa só, ela tem 18 anos, perdeu os pais, tem que conciliar a vida entre trabalho e ainda assim cuidar de outra criança, que é a Lilo. Então na animação já tinha esse drama, essa carga dramática da Nani, que ela tem que conciliar toda essa vida dela, ter essa pressão. Ainda tem um assistente social na cola dela pra dizer: olha, se tu não cuidar da Lilo direito, se tu não andar nas rédeas, tu pode perder a guarda da tua irmã. Na animação isso já era bem estabelecido pra gente, só que aqui no live action eu senti que foi elevado à sétima potência. Realmente a Nani ganha muito mais protagonismo aqui nesse filme. Vocês lembram que eu falei, né? Esse filme tem várias adaptações que são diferentes da animação 2D, e essa é uma delas. Inclusive foi uma das que eu mais gostei aqui nesse live action. Outra coisa que eu também queria ressaltar são os atores que fizeram a versão humana do Jumba e do Pickley. Eles conseguiram mesmo nas versões humanas, conseguiram transmitir toda aquela vibe, aquela essência atrapalhada do Pickley e meio ranzinza e sem paciência às vezes do Jumba, sabe? Toda aquela essência daqui dos personagens, os atores conseguiram transmitir pra gente muito bem, cara. Mesmo com a aparência humana, eu conseguia ver o Pickley e o Jumba ali na minha frente. E sem falar também nas versões alienígenas dele, que também estão bem legais, estão bem fiéis, inclusive no visual. E pra quem tava reclamando que tinham tirado aquele negócio dos dois se disfarçarem de humanos, mas só se disfarçarem, né? Colocando roupas humanas e não necessariamente usando holograma. Pra quem tava reclamando disso, tem uma referência no comecinho do filme, que eles se vestem assim com a roupa humana e não necessariamente, né, se transformam em humano logo de cara. Então essa vai ser uma referência bem legal pros fãs da animação 2D. E outra coisa que eu queria falar é sobre os dois protagonistas, a Lilo e o Stitch. Como eu falei pra vocês, a Maya Killough aqui nesse filme tá excelente, cara. Pegaram uma atriz mirim que é idêntica em aparência com a Lilo e que ainda por cima atua muito bem. Cara, a Maya Killough atua muito bem nesse filme. Às vezes você esquece que é uma criança atuando e o quão é difícil achar ou fazer os atores mirins atuarem muito bem.
e aqui a Mayake Loha consegue com o pé nas costas. E o Stitch, além de visualmente idêntico à versão 2D dele, em questão dele ser aquela entidade do mal que sempre quer destruir as coisas, também os caras fizeram muito parecido, que o Stitch inferniza a vida de todo mundo quando ele chega no Havaí, destrói um monte de coisa, cara, é uma loucura que o Stitch faz nesse filme, igual na animação, cara, é muito bom. Ele continua sendo basicamente aquele cachorro doido que fica destruindo tudo que vê pela frente. E claro, além de continuar muito fofinho, cara, e eu queria falar de fofura especificamente na relação entre a Lilo e o Stitch. Os dois aqui, cara, tem uma sintonia incrível. Nos momentos em que tem CGI com a atuação da Mayake Loha, você quase nem percebe que às vezes você esquece que o Stitch é uma criatura digital. Você esquece, você não lembra. Quando você vai lembrar, a cena já acabou. De tanto que o CGI é bem feito. E não é só do Stitch não, né? É do Jumba, do Pickley, de todos os alienígenas que aparecem no filme, das naves, dos equipamentos, tudo nesse filme, todos os CGIs estão muito bem feitos. Olha, eu cacei aqui na minha mente alguma coisa pra criticar de CGI, alguma coisa assim, de algum personagem que tava mal feito, alguma coisa assim, mas realmente não tem. Tudo que eu vi no filme tá muito bem feito, tá muito bem polido. Nisso, a Disney conseguiu acertar, viu? Ah, e as músicas? Pô, as músicas de Lilo e Stitch lá na animação eram sensacionais. Tinha Elvis, tinham músicas culturais locais com aquele ritmo havaiano de praia. Cara, as músicas de Lilo e Stitch são espetaculares. E uma das minhas favoritas entre os filmes da Disney. E não tinha como eles estragarem isso aqui, né? Só se eles não colocassem as músicas. Caso contrário, não vejo jeito disso acontecer. Nesse filme aqui, as músicas são colocadas. Tem Elvis Presley, porém, tem um pequeno ponto negativo nesse filme, que os caras removeram uma cena muito importante e muito engraçada envolvendo o Elvis Presley, cara. Isso eu não perdoei, olha, isso eu não gostei, Disney. Já vou deixar logo aqui claro. Essa cena que vocês removeram, que faz referência ao Elvis Presley, eu não gostei. Mas de resto, tem música do Elvis Presley, tem música local com os instrumentos havaianos, tem as músicas clássicas de Lilo e Stitch. Cara, as músicas aqui, no geral, a trilha sonora tá muito bem feita, não tendo que se reclamar. E eu também queria falar, galera, que aqui tem várias adaptações. Esse filme aqui tem várias adaptações que são diferentes da animação 2D. Você vai notar isso logo nas primeiras cenas. Porém, pra gente entrar em detalhe, a gente tem que entrar nos spoilers. E por enquanto a gente tá falando sem spoiler. Então, no geral, Lilo e Stitch é um filme que vai te emocionar, me emocionou. No modo geral, me emocionou, porém a animação me emocionou um pouquinho mais. Só, galera, que o filme tem o mesmo coração do filme original, tem a mesma dedicação e o mesmo capricho. A Disney aqui conseguiu acertar. Pra mim, é o melhor live action que a Disney já fez até hoje. Recomendo muito tu assistir, curioso, você não vai se arrepender. Comigo, Lilo e Stitch, o melhor live action da Disney, tem um 9.5. Mas então, curioso, agora a gente vai entrar na parte dos spoilers. Então, se tu não liga pra spoiler, tá nem aí, não assistiu o filme, mas vai assistir mesmo com spoiler, simbora pra análise. Galera, logo de cara eu já queria começar falando pra vocês que nesse filme, nessa nova adaptação, a gente não tem o Gantu, que é aquele monstrengo tubarão que a gente tem lá na animação. Os caras removeram ele e é justificável. Aqui eles removeram pra deixar o roteiro um pouco mais redondinho. Você não sente tanta falta aqui da participação dele. Até porque tudo que ele fazia lá na animação, aqui eles entregaram todas as ações dele pro Jumba. Digamos que é o Jumba que substitui as cenas dele. E aproveitando, tá aí outra diferença do live action em relação à animação. O Jumba aqui é o vilão, ele é quem pega o Stitch, captura, leva pra nave e tenta sair do planeta. Então, ao contrário da animação, que o Jumba meio que fica do lado do Stitch, tenta resgatar a Lilo que o Gantu tá levando, aqui no live action é ao contrário. O Jumba, que é o vilão, tenta levar a Lilo e os outros personagens tentam salvar ela, entendeu? E não só isso, porque aqui tem outra diferença crucial. Ao contrário da animação, em que o Stitch é capturado junto com a Lilo, o Gantu prende eles dois dentro de uma cápsula e tenta levar pra fora do planeta. Aqui, depois do confronto dentro da casa do Jumba contra o Stitch acaba se entregando pro Jumba e aí sim ele se deixa ser capturado pelo Jumba e vai com ele pra se entregar lá pra grande conselheira. E aí, quando eles estão se preparando pra deixar a Terra, já dentro da nave, a gente descobre que a Lilo deu um jeitinho de entrar na nave, não sei como é que ela entrou lá, isso o filme não explica muito bem, mas ela tava lá dentro. E aí ela e o Stitch começam a lutar contra o Jumba e eles conseguem fazer com que o Jumba caia da nave e aí sim, descem a nave de volta e aí ela cai no mar. Então aqui é outra diferença do live action em relação à animação. Lá era o Stitch que salvava a Lilo, já aqui é a Lilo que salva o Stitch.
Galera, um dos pontos negativos que eu citei mais cedo sem spoiler, que eu falei que eles tinham removido uma cena lá de referência ao Elvis. Pra quem assistiu a animação, vai lembrar que lá no começo do filme, quando a Nani tá tentando arranjar emprego, a Lilo e o Stitch começam a destruir as coisas e atrapalhar os planos da Nani de ganhar um emprego. E aí no meio do filme tem aquela cena icônica, onde o Stitch se veste de Elvis e começa a tocar um violão lá no meio da praia e começa a fazer um showzinho. Cara, essa cena é incrível. E aí os caras tiraram, velho. Os caras tiraram essa cena do novo live action. Isso que eu achei paia. Isso que eu achei paia. Não tinha necessidade, Disney. Podia ter colocado lá, pô, o Stitch com o cabelinho de Elvis Presley realista, dançando com a roupinha. Cara, aquela cena ali é espetacular. É uma das minhas cenas preferidas no filme original. E aqui, infelizmente, a Disney deu essa cagada de ter tirado. E aqui, galera, tem outra diferença no filme bem importante, que lá na animação, o agente Cobra Bubbles, ao que parece, ele era mesmo um assistente social. E aí só depois, lá no final do filme, a gente descobre que ele já foi da CIA. Só que o filme lá na animação não deixa muito claro se ele ainda é da CIA e tá fazendo dois tampos, ou ele tá disfarçado como assistente social, ou realmente ele trocou a profissão. Agora ele é assistente social, mas antes ele já foi um agente da CIA. O filme de 2002 não deixa isso muito claro. Agora aqui nesse novo filme tem essa diferença que a gente pode, né, caracterizar como diferença, e eles dão a certeza aqui que sim, o agente Cobra Bubbles é um agente da CIA e ele tá apenas disfarçado de assistente social pra tentar capturar o Stitch, ou pelo menos identificar o que aconteceu naquela ilha, naquele meteoro que caiu lá na ilha do Havaí. E tá aí outra coisa que o filme melhora em relação à animação, porque lá na animação, um foco em meteoro caiu na ilha do Havaí e parece que o filme não dá muita importância pra isso. Ninguém se dá conta, ninguém procura saber o que foi aquilo que caiu do céu. As autoridades parecem que não estão nem aí, mas já que no filme live action é diferente. As autoridades se perguntam o que foi aquilo que caiu do céu, se foi algum objeto estranho, aliens, o que foi, o que aconteceu, o que caiu ali na terra do Havaí. As autoridades vão lá examinar o local e encontram a nave do Stitch, e o agente Cobra Bubbles está no meio desses agentes que estão investigando esse lugar pra saber o que foi que aconteceu lá. E aí ele fica sabendo do Stitch, fica sabendo desse animal que saiu dessa nave, e a partir daí ele fica com esse objetivo de tentar capturar o Stitch. E aí ele descobre que o Stitch tá se escondendo com a Lilo. Então esse background de desenvolvimento a mais pro Cobra Bubbles que ele recebe nesse filme aqui é outro ponto positivo que deixa o filme live action melhor em relação à animação. Outros personagens mais coadjuvantes, como a Grande Conselheira e o David, estão praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. São o mesmo aqui e o mesmo aqui. Não tiveram tantas grandes diferenças ou desenvolvimentos a mais, nenhum e nem outro. Bom, galera, no geral, as diferenças mais impactantes que podem influenciar nas próximas continuações de Lilo e Stitch, sim, a gente pode ter continuações desse filme. Eu acho que foi o do Jumba, né, que se tornou o vilão desse filme, o antagonista, pelo menos. Então, ao contrário da animação, ele não fica na Terra com os humanos, ele é levado pela Grande Conselheira. O fato do Gantu não aparecer nesse filme, né, que pode abrir precedentes para na próxima continuação aí sim ele aparecer. E eu já posso até imaginar, galera, o Jumba vindo pra Terra atrás do Stitch em busca de vingança com a ajuda do Gantu. Olha, tomara que se tiver próximas continuações, explorem um pouco mais, tanto dos elementos que foram aprimorados no segundo filme. Sim, tem um segundo filme de Lilo e Stitch em animação. Inclusive, se você não viu, assista, porque também vale a pena. E tem uma série também que tem vários outros elementos muito interessantes, os outros projetos do Jumba, porque ele não fez só o Stitch, ele tem outros projetos, outras versões do Stitch muito mais perigosas e que podem ser muito bem exploradas numa próxima continuação. Mas curiosos, comentem aí, vocês já assistiram Lilo e Stitch? Gostaram? Na opinião de vocês, é o melhor live action da Disney ou não? Uma coisa não dá pra negar, né, galera? A Disney realmente, dessa vez, acertou no live action, fez um filme bom à altura do original, porque ultimamente só tem live action, remake. A indústria de Hollywood tá fazendo muito isso ultimamente, e eu explico tudo nesse vídeo aqui, ó. Por que que tem tanto live action, tanto remake? Por que que não tem mais filmes 2D? Eu te conto tudo aqui, ó. No mais, eu vou ficando por aqui, curiosos. Te espero no próximo vídeo, hein? Espero todos vocês lá. Falou! Tamo junto! Fui!